Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, nossos jovens, neste domingo. Nós viemos aqui hoje trazer aula para vocês da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja ao Brasil para Cristo de Vila Maria. Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês, todos estejam na paz do Senhor. Para a gente começar nossa aula, eu queria convidar você que está nos assistindo para nós estarmos fazendo, primeiramente, nesse dia, uma oração. Vamos estar, Pai amado, entrando em contato com o Senhor a partir desta noite, desta manhã, desta tarde, Pai. E queremos, Pai amado, primeiramente, te agradecer, meu Deus. Te agradecer pela vida que nós temos, te agradecer pela esta oportunidade que temos de te conhecer um pouco mais através da sua palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse tempo de ministração desta nossa aula, que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para tudo aquilo que vem do Senhor. Te agradecemos, abençoe, Pai amado, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, todos aqueles que estão precisando, Pai amado, do Senhor. Que o Senhor possa estar se achegando a eles, Pai amado, neste momento. E que nos abençoe também, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, para quem está acompanhando a revistinha, que nós estamos seguindo para os jovens, é o Sermão do Monte, hoje nós vamos estar apresentando para vocês a 9ª aula. A 9ª aula, o tema dela é Entre Você e Deus. Então, para nós começarmos, eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra, abrirem a Bíblia de vocês, se vocês tiverem ou quiserem escutar, a partir do livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 5, que diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, como vocês observaram, essa aula que a gente vai ter hoje, o tema dela é Entre Você e Deus. E como nós aprendemos na palavra do Senhor, qual é o melhor caminho de aproximação, caminho de comunicação entre nós e o nosso Pai? É através da oração. Na revistinha, que foi passada para nós, para estar ministrando a aula, tem uma história muito interessante sobre o passarinho, Essa história diz assim, que para a gente não é uma história, uma ilustração. Mostra para a gente uma ilustração de como um passarinho ele se equilibra no fio. Como ele fica paradinho. Às vezes a gente está andando pela rua e a gente vê um passarinho parado no fio. E aí ele diz assim: você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como que ele consegue isso? Aí ele até faz uma pergunta: se a gente fosse tentar isso, a gente cairia e se machucaria. Aí ele diz assim: o segredo do passarinho está nos tendões das pernas. Eles são construídos de forma de que quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele desdobre o joelho. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. Então, como que a gente nem imagina, o passarinho bem pequenininho, com aqueles pezinhos bem pequenininhos, apoiando. Quando ele está apoiado, ele está com os joelhos como? Flexionados, ou está com os joelhos dobrados. E aí ele faz uma comparação. Não é tão diferente conosco, Que ele diz que o joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força, Então ele fala assim, não é tão diferente. A nossa estabilidade vem de estarmos com os joelhos dobrados em oração. Então é a partir daí que
essa lição quer nos mostrar a importância de quem está entre eu e Deus, a oração no meio, como intermédio, né? Como Deus nos conhece, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, sabe de tudo. Porém, o que ele quer de nós? Ele aguarda que nós abríssemos a nossa boca e nos aproximamos dele através da oração. E através da oração nós nos colocamos à sua disposição, nós falamos das nossas vontades, das nossas necessidades, nós muitas vezes, clamamos a ele, choramos, abrimos nosso coração, e é o que ele vai dizer aqui na lição. Nessa lição, nessa passagem que a gente leu do Mateus 6, no primeiro versículo, no versículo 5, que ele já começa criticando, aqueles religiosos que ele chama de hipócritas, que estavam ali abrindo a boca, fazendo vãs repetições, de palavras. E aí ele fala que só para mostrar para as pessoas ali daquele momento, naquela época, que eles eram mais espirituais, Então, essa oração aqui, Jesus condena, que ele fala assim, não sereis como hipócritas, gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Então, aqui, ele ressalta a importância de quando nós queremos orar, que nós possamos fechar a porta do nosso quarto e estarmos como a sós com Deus, quando nós nos derramamos diante dele. Então, tem uma citação, inclusive, aqui, de um escritor que chama João da Cruz, que ele fala assim, quem foge da oração, foge de tudo que é bom, Então, Jesus nos ensina que a maior disciplina espiritual que nós temos que aprender no relacionamento com Ele é o relacionamento individual com Deus. É que nós temos que buscar. Nós podemos estudar, podemos conhecer a Bíblia de trás para frente, tê-la lido muitas vezes inteira. Porém, o mais importante é nós buscarmos esse relacionamento individual com Deus. Lá em Mateus, ele faz uma outra citação de Mateus, que ele fala em Mateus 14, a partir do versículo 23, que ele diz assim, e, despedidas multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Um exemplo de como Jesus orava, de como Jesus buscava esse encontro dele. Então, esse é o exemplo que nós devemos seguir, Para nós podermos admirar a beleza de Deus, nós temos que estar como? Estar em silêncio, estarmos em pensamento com Ele, exclusivamente com Ele, pela oração. Então, o objetivo desta lição principal é nos mostrar a importância de estarmos a sós com Jesus, E aí ele enumera algumas situações para a gente poder se identificar, para a gente poder observar os nossos atos diários, quais são, e para ver se a gente consegue estar fazendo isso, Como que eu vou fazer isso? Eu, jovem, no caso de vocês, homens, mulheres que estudam, que trabalham, que têm os seus compromissos, Que namoram, que passeiam, que saem. Como eu vou buscar esse entendimento? Aí ele cita lá em Lucas 10, que é uma passagem conhecida de todos, O exemplo da Marta. Então, lá em Lucas 10, a partir do versículo 40, que fala que a Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupando-se em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, porém, que venha me ajudar. E aí ela continua dizendo assim, Senhor, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não se lhe será tirada. Então, aí ele faz uma comparação, ele faz uma visita, para Marta e para Maria, e ele mostra que a Marta, no momento da visita, ao invés de se preocupar com a presença do mestre ali na casa dela,
né, de estar com ele, de estar aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos dele, ela estava preocupada com as tribulações do dia a dia, ela estava correndo para lá e para cá, ela não se aquietava. Então, quantas vezes nós, né, que estamos aqui nesse mundo, fazemos isso também? Estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com as nossas tribulações, com as nossas preocupações, os nossos compromissos, e deixamos de reservar um tempo, separarmos um tempo para estarmos a sós com Jesus, né? Investirmos o nosso tempo naquilo que é de mais importante, naquilo que é mais essencial para a nossa vida, né? E ele fala assim, para ter um mundo em ordem, os cristãos têm que buscar estar a sós com o Senhor, sem preocupações, e até ele cita aqui na revista, com celular, com horário, com compromissos. Nós necessitamos reservar um tempo para estarmos a sós com Deus, para estarmos buscando. Muitas vezes nós oramos aquela oração que a gente, né, costuma dizer, né, antes de dormir. Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, amém, né, e dorme. Né? Ou de manhã, Deus abençoe meu dia. Mas o que Jesus quer, o que Deus quer de cada um de nós, é que nós buscamos esse momento especial, que possamos fazer esse momento um momento nosso com Ele, né? Um momento de intimidade com Ele. E para isso, né, eu preciso ter um tempo disponível no meu dia, né? Nós gastamos tanto tempo aí com outras coisas e nós precisamos desse tempo disponível com Ele. E aí ele fala, entre você e Deus. Tem uma citação de Oséias que ele mostra pra gente aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, para eu poder estar lendo. Uma citação de Oséias, está lá em Oséias 6:3, que ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Então, o nosso alvo tem que ser esse, de cada vez mais estarmos buscando conhecer o nosso Deus. À medida que nós vamos buscando esse conhecimento, nós vamos ficando como dele, mais íntimos. Quando nós temos um amigo, né? Um amigo na faculdade, um amigo no trabalho. E a gente conhece bem esse amigo, então, às vezes só pelo um olhar, a gente percebe que aquele amigo está precisando. Às vezes uma palavra, uma mensagem que ele manda no nosso celular, nós já sabemos, não sabemos? Isso é o conhecimento que nós temos, a intimidade. E com Deus não pode ser diferente, tem que ser da mesma forma. Né? A forma como nós nos aproximamos de Deus, como nós conversamos com Ele, a intimidade que nós vamos criando, isso, né, faz com que esse sentimento que a gente vai buscar através da oração seja verdadeiro e não falso, como fala lá em Mateus 6, dos hipócritas religiosos daquela época, que só queriam mostrar, né, mostrar para as pessoas que eram seres espirituais. No caso do cristão que busca um relacionamento íntimo com o Senhor, é ao contrário, né? Tem que ser entre eu e ele, encontro com o Senhor. E ele fala assim, através dessa oração, nós vamos compreender a santidade de Deus, a sua glória e a sua soberania. Que ele fala que nós vamos descobrir o quão sublime Deus é para as nossas vidas, né? Para a nossa família, diante das nossas dificuldades. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente cria essa intimidade, mesmo no corre-corre das nossas atividades, nós vamos estar descobrindo tudo isso. E ele cita em Isaías 6:5, ele cita uma passagem que diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui, né, houve por parte de Isaías um quebrantamento, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós realmente entendemos, né, que quando a gente consegue ver a glória de Deus, viver o amor de Deus, nós estamos nos quebrantando nossas vontades, quebrantando nossas dificuldades, quebrantando aquilo que não é bom para nós, que não nos faz bem, tirando a trave dos nossos olhos.
e o que Ele quer de nós, né? Sem as vãs repetições e, principalmente, quando nós nos quebrantamos diante dEle, nós vamos descobrir o temor de Deus, não o tremor. Nós vamos ter o temor, né? Diante de Jesus, diante de Deus, diante dos seus ensinamentos, né? Deus conhece todas as nossas necessidades, como a gente falou lá no início. Deus conhece aquilo que a gente precisa, Deus sabe do que a gente precisa mudar, transformar, melhorar. Porém, Ele espera uma atitude nossa, Ele espera uma ação nossa, né? De cada homem, de cada mulher, para que busque essa transformação. Aqui na lição tem uma frase muito interessante que diz assim: nossa oração não muda Deus. Nós aprendemos na palavra dele que Deus é imutável, Deus é perfeito, né? Deus é pleno, Deus não vai mudar. Nossa oração, ela tem que mudar quem? A nós próprios. A nossa oração, ela tem que ser, né? Através, como vamos conhecendo mais de Deus, né? Pelo intermédio de Deus, vai acontecer a mudança em nossa vida. Conforme nós nos expomos diante dele, ele vai estar nos ouvindo. Através da sua palavra nós vamos refletir e vamos perceber aquilo que nós precisamos mudar, né? E aí ele parte para uma parte que ele pergunta assim: que encontro deixo que ele tenha comigo? Isso é muito importante, porque Deus, ele está ali, ele está, né, aguardando que nós o busquemos. E Deus quer que nós tenhamos um encontro pessoal com ele, particular. O meu encontro da Flávia com Deus vai ser o encontro do meu esposo Carlos com Deus vai ser outro, e o encontro seu, que está assistindo a nossa aula com Deus, vai ser outro. É encontros particulares, né? Aí ele fala assim: sem máscaras podemos conhecer a realidade do nosso mundo interior. Jesus nos convida, através da sua palavra, a buscar, né? A estar buscando essa mudança, né? Essa mudança interior que nós precisamos fazer diante daquilo que precisa ser mudado. E ele cita lá no Salmo 139, no versículo 23, ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então é através dessa sondagem de Deus para com as nossas vidas é que nós vamos verificar aonde nós precisamos estar mudando. Jesus vai nos convencer das transformações que nós precisamos, né? E a partir do momento que ele nos convence, cabe a nós buscar essas mudanças, né? É isso que a gente aprende. E muito importante para os jovens, né, no dia de hoje, diante de tantos desafios, diante de tantos convites, de tantas dificuldades, é o entendimento que nós temos em relação ao amanhã. E é através da aproximação com Deus, através da oração sincera com Ele, né? Quando a gente fecha a porta do quarto, a gente não sai desse quarto da mesma forma que a gente entrou. Deus vai estar nos vendo, né? Conhecendo os nossos comportamentos em relação a um namoro, em relação a um estudo, a uma faculdade, a uma carreira, a um tipo de dificuldade que o jovem possa estar vivendo dentro do lar dele. E Deus, né, vai estar através do Espírito Santo nos convencendo daquilo que nós precisamos decidir e mudar, né, para nos dar discernimento. Muitas vezes nós ainda, né, nas nossas lutas diárias, nós buscamos esse discernimento através, às vezes, de outros caminhos que não são os de Deus. E para nós entendermos esse amanhã, né, o que o amanhã nos provê, o que o amanhã nos reserva, né, na nossa vida, na vida do jovem futura, por exemplo, um casamento, uma carreira, nós precisamos estar próximos de Deus. Nós precisamos estar buscando, né? É muito importante que nós busquemos essas mudanças que vai nos fazer a não tomar decisões precipitadas, a não tomar atitudes precipitadas, né? E para concluir a nossa aula, né? Ele diz assim: para ter sentido a nossa vida, é importante que aprendamos a nos relacionar com Deus.
que é o que a gente está falando durante toda essa aula, né? Desenvolver um espírito de oração, né? Para estar promovendo em nós a humildade, a persistência e a confiança. Muitas vezes nós somos desanimados. Muitas vezes nós olhamos para a palavra, mas eu vou fazer uma oração curta, que o meu tempo está curto, eu estou com pressa, eu tenho isso e tenho aquilo. E nós deixamos de ser persistente, nós deixamos de entregar os nossos anseios no colo daquele que nos criou, né? Que é nosso Deus. E quando nós entregamos, quando nós nos colocamos, como disse aqui atrás na palavra, né? Quando nós nos quebrantamos diante dele, né? Nós vamos encontrar a graça através de Jesus, né? E o Pai, como ele falou, né? Lá na palavra inicial que a gente leu de Mateus, e o Pai que nos vê em secreto, né? Que ele fala, ele vai dizer, ele vai falar assim pra gente. Deixa eu voltar aqui na palavra. Ele vai voltar pra gente assim, vai falar assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Teremos a recompensa dele por parte dele, quando nós buscamos, né? Buscamos ser humildes, ser persistentes e sermos confiantes e entregamos a ele as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos pedidos, os nossos clamores. Então, esse Pai que nos vê em secreto, ele vai estar nos recompensando. É muito importante a gente estar sempre lembrando disso, né? E na revista ele faz uma proposta aos jovens, aos alunos, né? Reservar um tempo para falar com Deus e ouvi-lo, né? Nós já ouvimos em várias pregações, né? É muito importante a gente orar e pedir e aguardar a resposta e esperar para ouvir o que Deus tem para nos falar. Mas como que vai ser essa resposta, né? Muitas vezes a gente está muito ansioso diante de um problema, diante de uma dificuldade. Mas quando a gente cria esse relacionamento, você pode ter certeza que essa resposta vai vir, né? Pedir para que Deus nos dirija e nos sustente nesse desafio, porque essa intimidade com Deus, essa busca, essa transformação, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Mas a partir do momento que a gente se entrega, que a gente pede a Ele, que a gente clama a Ele, com certeza nós seremos ouvidos. Então, era essa a lição que eu queria estar passando para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da lição. É uma lição muito interessante, uma lição de transformação para o resto das nossas vidas, para todas as idades, né? Para que nós possamos buscar esse tempo para falar com Deus, né? E como disse lá no tema da lição, entre você e Deus, que cada um de nós encontramos a melhor maneira de estarmos buscando, né, essa comunhão, essa intimidade, esse encontro com Deus. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês todos, né? Um bom domingo a todos e Deus os abençoe. Obrigada.